Vocês são salvos não pela quantidade de versículos que vocês decoram. Vocês são salvos não pela quantidade de domingos que vocês frequentaram a igreja. Vocês são salvos não pela fidelidade do dízimo que vocês davam. Vocês são salvos não pela religiosidade nas orações de vocês, mas vocês são salvos pela graça. A graça é um presente de Deus. Hoje os adolescentes vão ficar aqui na frente. Eles vivem falando que eles querem crescer, né? Então hoje a gente vai compartilhar a mensagem que é para eles. Ó, tem lugar aqui também, ó. Senta aqui, ó. Vem, Daniel. Daniel, Davi. Show. Hoje eu vou pregar para vocês. Todo mundo lá atrás vai ficar só assistindo. Vou pregar para vocês. Beleza? Show de bola. Tem o quê? Bebê também pode ficar. Show de bola. Bom, muito bom estar com vocês. Tá chegando a nossa data de ida, né? Então, cada dia que a gente vem pregar aqui, eu fico mais empolgado e eu fico pensando assim, qual mensagem que eu vou compartilhar? E aí, na semana passada, hoje não tem nenhuma surpresa não, né? Porque eu já vi que o Washington e a Fernanda não estão aqui. Semana passada eu vim todo preparado para pregar a mensagem aqui. Foi a mensagem que eu mais me preparei, os caras me bloquearam. Hoje tem surpresa não, tem? Vocês estão sabendo de nada não, né? Hoje tem surpresa, Washington? Tem não, né? Então tá bom, então eu posso pregar. Show de bola. Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês que me ensinou muito sobre graça. Então isso também é bom para os adolescentes que estão aqui, que vocês vão aprender hoje. Acho que o principal elemento da nossa fé chama-se graça. Então vocês vão aprender isso hoje, isso é legal. E essa mensagem tem a ver com essas lições que eu aprendi. E essas lições são sobre viagem. Eu trouxe essa mala aqui de propósito, porque eu tive o privilégio de viajar muito. Quando novo, a gente mudou para Nova Zelândia. E aí a Nova Zelândia, para quem não conhece, né, é a terra do Zeca Palladio. Todo mundo lembra do Zeca Palladio, TV Colosso? O ladrão de chocolates? Acho que a única referência que a gente tem da Nova Zelândia é essa. Mas fica do outro lado do mundo, é um país pequenininho. E lá, como é muito pequeno, a gente viaja muito de avião. Então, para qualquer lugar que você vai, você tem que ir de avião. Raramente você vai de carro. E é barato, obviamente. Então, eu viajei muito de avião. Eu aprendi algumas coisas que podem ser úteis para você sobre viagem e tem a ver com graça. A primeira é a seguinte, dicas para você já, se você for viajar. Sempre leve menos do que você acha que precisa e o triplo de dinheiro. Toda vez que você for viajar, para quem viajou de avião já me entendeu, toda vez que você for viajar, leva metade do que você acha que precisa de roupa e o triplo que você precisa de dinheiro. Por quê? Porque a possibilidade das suas malas se extraviarem é grande. Então, se ela se extraviar, você não tem como usar suas roupas, leva só metade daquilo que você acha que precisa e leva o triplo de dinheiro. E as mulheres dizem? Uma mulher sábia, misericórdia. Sempre leva o triplo de dinheiro que você precisar e leva metade. A segunda coisa que eu aprendi, quando você viaja, é que aeroporto é terra de ninguém. Alguém aqui já passou por frustração no aeroporto, que ninguém sabe quem resolve, ninguém sabe para onde você corre, ninguém sabe quem manda, ninguém sabe quem é responsável. O aeroporto é terra de ninguém. E o aeroporto tem tudo a ver com a nossa mensagem. Grava as analogias que eu vou te falar. E a terceira coisa que eu aprendi, isso aqui é crucial, principalmente para os homens. Quanto mais feio você for, mais parado você vai ser na imigração. Isso é fato. Né? Toda viagem que eu faço, já viu aquela checagem aleatória que os caras vão conferir sua bolsa? Sou eu. Todo lugar que eu passo... Serginho está rindo pela segunda vez essa piada já. Você vê como que o cara gosta de mim. Você vê como é que ele gosta de mim. Mas é verdade, eu já me acostumei com a minha feiura, então por onde eu passo é aquele, já viu, perigo, aquele cara ali é perigoso, ele parece com um homem-bomba, então vamos conferir as malas dele. Né? Então, eu já estou preparado para essa viagem que eu vou fazer agora. Mas, brincadeiras à parte, tudo isso tem a ver com o assunto que eu vou falar para vocês, sobre graça. Né? Quando você vai viajar, imagina que, quando você for viajar, você tem 3 cenários que podem acontecer com você. 3 cenários. O primeiro deles é quando você chegar no aeroporto, e para quem está prestes a viajar, principalmente internacionalmente, você chegar no aeroporto, no guichê, alguém vai falar para você assim, o seu visto foi negado. Negado. Você não pode entrar. Não tem o que você faça para você
superar o fato do seu visto ser negado. Uma vez que o carimbo está no seu passaporte, já era. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha a idade de vocês, mais ou menos, tinha 12, 13, 14 anos, eu queria muito ir para os Estados Unidos. E aí eu convenci minha mãe e meu pai a deixar eu fazer uma entrevista no consulado. Eu tinha uns parentes que moravam lá e a gente foi para o consulado. Fiquei naquela fila enorme e aí fui fazer a entrevista. Eu, com 13 anos, se eu não me engano, o cara me perguntou o que eu queria fazer nos Estados Unidos. Quando eu pensei em responder, ele abriu meu passaporte e disse assim, ó, next. Next significa próximo. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, next. Aí eu falei, como assim? Peguei meu passaporte, estava lá, denied, que significa negado. Eu falei, mas você nem ouviu minha resposta? Next. E aí o americano, não sei se você já reparou isso, mas o americano ele tem uma maneira sutil de te tirar do lugar, você nem percebe. Quando você menos percebe, você já está fora. O serviço secreto deles está em tudo quanto é lugar. Na hora que eu comecei a espernear, eu comecei a chutar as coisas, eu chutava poste para lá, eu xingava a gente para o lado de cá. Quando eu percebi, eu estava na rua já. Eu nem vi o que aconteceu. Tempo de ser preso ali, né, com 13 anos de idade, no meio do consulado, eu revoltadíssimo, visto negado, não tem como viajar. Muita gente já passou pela experiência do visto negado. O outro cenário que você vai ter no aeroporto, quando você chegar no aeroporto, a pessoa da companhia aérea vai olhar para você e vai falar assim, ó, sua mala está muito pesada. Esse é o segundo cenário, todo mundo passa por isso. Sua mala está muito pesada. Você vai ter que esvaziar um pouco as suas malas. E aí eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas esse é o maior vexame que alguém pode passar na vida, é a pessoa abrir uma mala no aeroporto. É você chegar e falar assim, poxa, mas eu pesei, né? A gente tem um amigo nosso aqui, o Igor, filho do Austin da Fernanda, eles foram viajar para a Austrália há uns 6 meses atrás, mais ou menos, agora não me lembro exatamente a data, e eles compraram uma balança, daquelas balanças que você pesa na mão, já viu? Xing Ling, que custa R$ 2,99. E aí eles usaram essa balança para pesar, e eu acho que eles configuraram a balança naquele outro peso, né, pounds, que chama, não sei como é que chama em português, mas é o quê? Em libras, é libras, né? Eles configuraram em libras, e aí eles pesaram, a mala estava dando muito pesada. E aí quando eles chegaram no aeroporto, eles foram tirando coisa, chegaram no aeroporto, a mala tinha 10 quilos, eles podiam levar 23. Aí eles ficaram revoltados, porque deixaram muita coisa para trás e tal. E aí a gente abria a mala, e agora, o que eu faço? Deixei tanta coisa para trás. Mas se tem um negócio vergonhoso, é o cara falar assim, ó, sua mala está muito pesada, você tem que tirar coisa da sua mala. E aí lembra que eu falei para você que essa mensagem tem a ver com graça, e essa mensagem tem a ver com o principal da nossa fé. É você chegar na porta, quem é crente mesmo já percebeu o que eu estou falando, né? Você chegou na porta, e aí ou a sua entrada foi negada, pegou aí, não? Ou a sua mala está muito cheia. Aí você começa a esvaziar. Tomara que não tenha nem calcinha, nem sutiã, nem cueca aqui, né? Mas aí você começa a esvaziar. Ó, muito pesado, muito pesado. O Elton está doidinho para ver se a jaqueta que ele quer está aqui dentro. Mas ela não está. Olha o que eu achei, quando eu fui esvaziar essa mala, olha o que eu achei dentro dessa mala. Porque dentro da nossa mala, na vida, a gente carrega tanta coisa inútil. Vocês lembram disso? Quando eu fui para Nova Zelândia, é isso daqui que eu tirei as fotos. Dentro da nossa mala, na nossa bagagem, na nossa experiência, a gente carrega tanta coisa inútil. E quando a gente chega no guichê, que vai permitir a nossa entrada para essa viagem nossa, a gente percebe que a gente está carregando muita coisa à toa. Pegou a nuance? Esse é o segundo cenário. Você vai ter que esvaziar a sua mala. Para entrar aqui, meu querido, você não precisa disso tudo aí. A gente vai chegar para entrar aqui. Não precisa disso tudo, sua mala está muito cheia. E o outro cenário que você vai encontrar é o cenário quando o cara vira para você, olha, tem uma blusa do All Blacks aqui, cara. Isso aqui é uma relíquia. Opa, já tem. Olha. Chique. Muito bom. E o outro cenário que a gente tem é o cenário o seu visto foi aprovado. Você sabe que, vou falar um negócio agora, que às vezes as pessoas vão falar assim, acho que o Pedro está tirando onda, né? Até faz parte, né? Mas quando a gente morou na Nova Zelândia, eu morei lá há muito tempo, e a gente conseguiu se naturalizar neozelandês. Então hoje a gente tem 2 cidadanias. Quando a gente viaja com passaporte neozelandês.
Por quê? O passaporte neozelandês, ele é o passaporte mais benquisto do mundo. Ele só entra em menos países do que o passaporte da ONU, que é branco, né? O passaporte neozelandês é preto e o da ONU é branco. Então, em todo lugar que a gente vai, eu não preciso de visto. Eu passo assim, ó. Tudo bem que toda vez que eu chego no aeroporto, o cara olha para o passaporte, lê o meu nome, olha para mim e ele pensa, esse passaporte é falsificado. E aí sempre tem um questionário ali para mim, né? Mas o passaporte neozelandês, ele entra em qualquer lugar. E aí, recentemente, a gente foi viajar com uma amiga nossa, a gente foi para os Estados Unidos, e aí foi mó barato, porque primeiro a gente foi para o Canadá, e aí do Canadá a gente desceu pela fronteira dirigindo. Quando a gente chegou na fronteira dos Estados Unidos, o cara parou a gente, ó, você pode descer e ir lá e tal. Quando eu mostrei o passaporte neozelandês, foi assim, tratamento de rei. Tratamento de rei, nunca tinha tido isso na minha vida. Tratamento de rei. Pode passar aqui e tal, paguei acho que $15, tá bom. Quando eu olhei para trás, está a nossa amiga, com um questionário que devia ter umas 37 páginas, e suando frio, e o tempo do cara não deixava ela passar, por quê? Porque ela estava com um passaporte brasileiro. Se tem um negócio que é gostoso, é você chegar no aeroporto, ver aquela fila de brasileiro, aí você vai para outra fila e passa direto. Se tem um negócio gostoso, é isso. Bom demais, só entrada garantida. São esses 3 cenários que acontecem quando você viaja. Por que eu estou te contando essa história? A gente está aqui na nossa vida numa viagem. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos aqui na terra, que nós não pertencemos a essa terra e que um dia nós vamos terminar a nossa viagem. Nós vamos de encontro ao nosso Senhor Jesus. Amém? Nós vamos nos encontrar com Ele. E para se encontrar com Ele, você vai precisar levar 2 coisas. 2 coisas. Certamente não é uma mala grande dessa. A primeira coisa que você precisa é um passaporte. Um passaporte, essa analogia que eu estou te mostrando. E aí a minha pergunta para a gente começar a intrigar a nossa mente é: você já tirou o seu passaporte? Você já tirou o seu passaporte? Você tem a confiança de que se você chegar no aeroporto, né, na porta da entrada, quando você olhar para o agente ali, eu não sei com quem que a gente vai encontrar na porta, né? Se é o Pedro, se é o Paulo, se é o próprio Jesus, não sei. Mas quando você chegar ali e ele pedir suas credenciais, o seu passaporte tem o visto aprovado? Que passaporte é esse? Abre sua Bíblia aí, se você tiver sua Bíblia, eu vou te mostrar que passaporte é esse. Na carta aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Hoje em dia a maioria das Bíblias é eletrônica, né? Então é mais fácil de achar. Não sei não. Efésios, capítulo 2. No versículo 8 de Efésios, capítulo 2, diz o seguinte: vocês são salvos pela graça, através da fé. E isso não vem de... Essa é a melhor notícia que você vai receber. O seu passaporte para essa viagem não é mérito seu. Não vem de você. Não tem nada que você faça para conseguir a sua entrada no céu, seja lá onde o céu for. E não tem nada que você deixe de fazer para ter o seu visto negado. A graça é um dom de Deus, é isso que o texto diz. A graça é um presente de Deus. Vocês são salvos não pela quantidade de itens que vocês carregam na mala. Vocês são salvos não pela quantidade de versículo que vocês decoram. Vocês são salvos não pela quantidade de domingos que vocês frequentaram a igreja. Vocês são salvos não pela fidelidade do dízimo que vocês davam. Vocês são salvos não pela religiosidade nas orações de vocês, mas vocês são salvos pela graça. A graça é um presente de Deus, que não vem de mim, vem do próprio Deus. E a razão pela qual a graça vem do próprio Deus é para que ninguém tire onda. É exatamente isso que o texto diz. É para que ninguém tire onda para falar assim, eu consegui. É para que a gente olhe para aquilo e fale assim, veio de Deus. E se veio de Deus, a glória é toda de Deus. Vocês são salvos pela graça, através da fé, não pelas obras. Esse é um dom de Deus. É um dom gratuito de Deus que vocês receberam. Esse é o seu passaporte. No aeroporto da vida, nessa terra de ninguém,
Às vezes as coisas não andam do jeito que a gente quer que elas andem. Enquanto a gente está aqui nessa vida, a gente passa por altos e baixos. Nessa vida, a gente acumula muita coisa. Nessa vida, a gente justifica, e isso daqui é pesado. Se você tentar chegar no seu destino, Jesus, Deus, céu, salvação, com tudo isso aqui de peso, isso é complicado de carregar, porque você não tem como carregar isso daqui, ó. Jesus não está pedindo para você carregar isso daqui para o céu. Jesus não está pedindo para você chegar na porta dele e falar assim, Jesus, eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Tem muita gente que tenta entrar na vida eterna com todas essas justificativas. O próprio Jesus rebateu isso. Mas em seu nome nós fizemos isso, em seu nome nós fizemos aquilo. E o mais óbvio, eles esqueceram. Eles fizeram tudo o que tinham que fazer. Eles iam na igreja, eles se portavam como crentes, eles participavam de todas as atividades, eles sabiam um versículo de cor. E aí Jesus falou para eles isso, nada disso daí me interessa. O que me interessa é se o seu passaporte tem visto. Se o seu passaporte tem visto, se você confiou em Jesus para a sua salvação, e esse é um negócio, é um clichê que a gente usa, mas às vezes o público que mais precisa ouvir sobre a necessidade da fé é o próprio crente. Porque a gente se desespera por tanta coisa boba. Nossa irmã estava liderando aqui e falou que essa semana, durante uma tribulação, dentro do carro, ela estava orando. E o que eu acho engraçado é a gente inverteu as coisas, porque a gente confia em Deus para essas situações e a gente ora para as situações aqui da terra. E aí é muito difícil a gente ter certeza da nossa salvação, porque a gente não sabe aonde é, a gente não sabe o que é, a gente não sabe como chega lá. Você consegue entender isso? É muito difícil. Você fala assim, cara, eu confio em Deus para minha salvação. Precisa de muita fé. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa de muita fé para falar assim, Jesus garante a minha salvação. Precisa de muita fé. E a maioria de nós não tem isso tudo de fé. A maioria de nós mal tem fé para confiar que Deus não vai deixar faltar pão na nossa casa. A gente desespera. A quantidade de gente que eu vejo chorando quando fala assim, perdi meu emprego, e agora, Deus? Eu fico me imaginando, já viu aquele filme do Jim Carrey, que ele faz o papel de Deus, o Todo-Poderoso? Eu fico me imaginando se Deus me permitisse ficar no lugar dele um dia só. Quando o irmão falasse para mim assim, Deus, perdi meu emprego, e agora? Eu lá de cima responderia exatamente assim, e agora? O que você quer que eu faça, meu filho? Não, eu preciso de outro emprego. Ou então vai procurar. O que eu tenho a ver com isso, Deus? Ou quer dizer, o que eu tenho a ver com isso, menino? Eu fico imaginando Deus assim, peraí que eu vou mexer um pauzinho nos recursos humanos agora da CSN para você. Tipo, como assim? E o outro crente que Deus, já viu quando o crente vai fazer prova? Agora está na época do Enem, né? Principalmente os adolescentes vão fazer prova para o Enem. O crente vai fazer prova, aí ele ora. Deus, me ajuda a passar na prova. Eu fico imaginando Deus olhando assim e falando assim, sério mesmo? Você teve o mês inteiro para estudar, agora você vai pedir para eu te ajudar? Você vai pedir para eu lembrar de álgebra, de matemática? Não, meu querido, você não memorizou, agora você se vira, faz a prova ano que vem. Não faz sentido. Deus, me ajuda a passar na prova. Aí eu fico imaginando ele assim, Deus, eu quero passar na prova. Aí o crente do lado dele faz outra oração, Deus, eu também quero passar na prova. Aí Deus fala assim, só tem uma vaga. Para quem que eu dou? Já percebeu que a gente faz umas orações assim que não faz muito sentido? O que a gente deveria orar, e aí o que eu acho curioso é que os discípulos ensinaram isso para a gente lê e não percebe. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, ensina a gente a orar aí, que a gente não sabe orar. Aí Jesus ensina eles a orarem. A gente transformou isso numa reza, mas isso foi um ensinamento de Jesus. A oração que Jesus ensina para os discípulos, como é? Pai nosso, que está no céu. Só isso daqui já podia dar uma mensagem. Deus está no céu, eu estou aqui. Então vamos acertar o nível de reverência, para começar. Santo é o seu nome, que venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. É a oração mais mentirosa que a gente faz.
Porque a gente não quer o reino de Deus na terra. A gente não quer o reino de Deus na terra. Antes de ontem, ou não, ontem, passou um cara na rua e o cara estava batendo nas portas, pedindo alimento e comida para levar para um centro de recuperação. Aí a gente tinha um que a gente tinha almoçado, a Naline esquentou ali, a Naline fez um ovo, e aí jogou um ovo por cima, e aí eu fiz 2 marmitinhas para eles. Aí levei. Aí o cara veio e me deu um abraço. A Naline fica doida quando os caras da rua me dão um abraço, né? O cara veio e me deu um abraço. Falou assim, cara, o seu coração é do tamanho do céu. Eu falei, não é nada, você não sabe que meu coração é pequenininho. Ele, cara, eu estou o dia inteiro pedindo um prato de comida, porque a gente está coletando alimento e roupa para poder levar para o centro de recuperação. Ninguém deu um prato de comida para nós. Eu falei, sempre que você estiver aqui, você pode vir, porque o que a gente tiver na geladeira é seu também. Isso, estou falando isso para me gabar? Não, eu estou te mostrando que o reino de Deus não é sobre acumular, é sobre dividir. E às vezes a gente fala assim, venha a nós o vosso reino. Aí o reino de Deus bate na sua porta e você não atende. O famoso texto de Apocalipse, né, que é escatológico, obviamente, não tem nada a ver com o contexto, mas é bom a gente lembrar, quando Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato. Várias vezes Jesus bate na sua porta fantasiado de outra pessoa. E a gente nem percebe. A gente chega na janela, nem escuta o que o cara está falando. Não, hoje não tem não. Você nem sabe o que o cara quer. E a gente já dispensa, cara. Tem muita gente que tenta entrar no céu. Já viu aquele cara que a gente fala assim, esse cara aí é muito bom, esse aí vai para o céu sem pegar fila. Alguém aqui já ouviu essa frase alguma vez? Esse aí vai para o céu sem pegar fila. Desde quando ir para o céu é um mérito? Desde quando ir para o céu é algo que eu fiz para merecer? Senão é graça. No céu a gente não precisa de uma bagagem dessa. Na verdade, eu trouxe essa outra mochila aqui para mostrar para vocês o que a gente precisa enquanto a gente está por aqui. Essa mochila aqui, eu devo ter essa mochila uns 20 anos. Essa mochila rodou o mundo comigo. Para onde a gente foi, essa mochila é boa. Aguenta tudo que você imaginar. Ela tem uns compartimentos escondidos. E eu viajo para cima e para baixo com ela. Quando a gente mudou da Nova Zelândia para a Austrália, a Naline fez o favor de deixar todas as minhas roupas no aeroporto. Todas. Sem exceção. Às vezes as pessoas falam para mim assim, pô, você só usa camisa preta. São as únicas que eu tenho desde a época que eu voltei. Porque foi o que eu trouxe nessa mochila aqui. Essa mochila aqui rodou o mundo comigo. Fui para tudo quanto é lugar de viagem com essa mochila. E o que essa mochila tem a ver com a nossa mensagem? Muitas das vezes a gente está carregando tanta coisa, e enquanto a gente está aqui no aeroporto, se o aeroporto for a nossa vida, essa terra de ninguém, onde ninguém sabe quem comanda, para onde a gente corre, para quem a gente pede ajuda, no aeroporto, o que você precisa é uma mala de mão. Como eu disse no começo dessa mensagem, você precisa de 2 coisas: um passaporte e a segunda, uma mala de mão. Essa daqui é a minha mala de mão, por onde eu vou. Na mala de mão, a gente coloca só o essencial. Só o que você precisa para sobreviver até chegar no destino. Pegou a analogia? Você só deixa na sua mala de mão o que você precisa para sobreviver até chegar no seu destino. Se o nosso destino é o céu e se a nossa vida é o aeroporto, a minha pergunta para você é o seguinte: o que tem na sua mala de mão? O que você colocou aqui dentro? Quando eu viajo, aqui dentro vai escova de dente, pasta de dente, bem pequenininha, porque no aeroporto eles confiscam se tiver maior do que o tamanho que pode. Vai uma camisa, uma cueca, porque nós homens a gente lava a cueca, vira do lado da vez também, está tudo certo. E quem está rindo nunca viajou internacionalmente, porque é assim que a gente faz. Se você ficar preso no aeroporto, por exemplo, não adianta você levar várias cuecas que você não vai usar. Então você leva aqui uma cueca extra, talvez um par de meia. Geralmente vai meu iPad aqui dentro, para a gente ver alguma coisinha no aeroporto ou no avião, carregador, e acabou. Não tem mais nada. Aí eu te pergunto, adianta eu colocar secador de cabelo aqui dentro? Todo mundo ouviu o que minha filha falou? Você nem tem cabelo. Adianta eu botar secador aqui? Não adianta. Não adianta. Adianta eu botar outro par de tênis aqui? Eu vou ficar trocando de tênis no aeroporto?
Adianta eu botar a terceira casa aqui dentro? Enquanto eu estou no aeroporto da vida? Adianta eu botar a quarta casa aqui dentro? O quinto carro? Minha 20ª opção no meu portfólio de investimento? Adianta eu colocar isso tudo nessa bagagem, sendo que se essa bagagem é a que vai comigo, se é a única coisa que eu levo, eu não vou entrar no meu destino com tudo isso. Vai ter que ficar para trás, porque se eu botar muita coisa aqui, lá no guichê ele vai falar para mim, sua mala está muito cheia. Essa mala tem que ser esvaziada. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus ilustra sobre uma pessoa muito rica. Ele fala assim, cara, todos os meus celeiros estão cheios. Eu não tenho mais onde colocar a minha colheita. O que eu vou fazer agora? Aí ele pensa, ele fala, já sei. Vou destruir o meu celeiro, vou construir um celeiro ainda maior para eu poder guardar mais coisa. Aí Jesus chega no final e fala para ele, tolo, mal você sabe que hoje à noite a sua vida vai ser pedida de você. Às vezes a gente passa muito tempo acumulando muita coisa, sendo que, na verdade, a gente só precisava disso daqui. O meu objetivo é que a gente aprenda a viver só com isso daqui. Essa mensagem de hoje é para que você aprenda a viver só com o essencial. E aí eu quero te convidar para a gente ler um outro texto. Se o nosso passaporte de entrada está explícito em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça, através da fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, para que a glória seja só de Deus, porque nós somos a obra de Deus. Nós somos feitos, nós somos a feitura de Deus. E a gente vive para executar as boas obras que Ele já preparou para nós. Se esse é o texto da nossa salvação, eu vou te dar o texto agora da nossa mala de mão, que é 1 Pedro capítulo 4. Aí na sua Bíblia, se você achar 1 Pedro capítulo 4, a gente vai ler o versículo 7 e 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 e 8. No versículo 7, o apóstolo Pedro ele dá um alerta. Ele fala, os tempos estão próximos. Você achou aí? Os tempos estão próximos. Portanto, permaneçam alertas, sóbrios, firmes na oração. Sabe o que é oração? Isso aqui, no versículo 7 eu vou chamar a sua atenção para isso. Quando o apóstolo Pedro alerta o povo para o qual ele está escrevendo essa carta, eu acredito que isso serve para nós. Os tempos estão próximos. Há 2000 anos atrás ele escreveu isso. Então, hoje, na pior das hipóteses, a gente está mais perto da volta de Jesus do que Pedro lá atrás. Você consegue concordar comigo? Na pior das hipóteses, Pedro, quando que Jesus volta? Não sei. Mas eu sei que vai ser mais rápido do que o apóstolo Pedro está esperando. Porque ele escreveu isso há 2000 anos atrás. E aí ele disse, o tempo está próximo, então vocês precisam permanecer sóbrios. O que é sóbrio? Eu tenho que ter consciência das coisas que eu estou fazendo. A pessoa sóbria, ela não põe 3 casas dentro dessa mala aqui. Talvez Deus tenha te dado a graça para você investir e para você usar bem o seu dinheiro. A gente tem que aprender também que nem toda riqueza é ruim. O que é ruim não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Muitas pessoas são abençoadas por Deus para que eles sejam bênção na vida de outras pessoas. Amém? Não é sobre isso que eu estou falando. Mas a pessoa sóbria, ela entende que ela não leva 3 casas na mala de mão. A pessoa sóbria entende que não é mérito dela. A pessoa sóbria entende que a chegada está próxima e a gente precisa permanecer firme na oração. O que é oração? Quando Pedro fala sobre isso, ele fala, oração é o espaço onde eu escuto Deus. Muitos de nós temos a experiência de Deus nos escutar. Porque João, o outro apóstolo, disse que se a gente ora, e se a gente ora a Deus, a gente tem certeza que Ele ouve. Então, que Deus ouve, a gente já sabe. Agora, você escuta Deus? Oração é um espaço onde eu paro para escutar Deus. Muitos de nós aprendemos a orar com a língua, mas a gente não sabe orar com o ouvido e nem com o coração. Quando o próprio Jesus fala, né, a gente entende que o que Deus quer de verdade é um coração contrito. O que é um coração contrito? É quando eu chego para Deus e falo assim, Deus, agora eu não tenho mais solução. Agora eu dependo só do Senhor. Ouvir a Deus é um negócio que a igreja precisa aprender.
Porque tudo que a gente faz aqui, se não for debaixo da voz de Deus, vai dar errado. Vai dar errado. E agora vem a grande dicotomia, um ensinamento para nós enquanto igreja. Pode ser que esse espaço multiplicado por 3, com 300 pessoas aqui dentro, seja fruto de erro. Pedro, você é contra o crescimento da igreja? Claro que não. Quanto mais gente, mais salvação. Nós oramos para que mais pessoas se encontrem com Jesus. Mas pode ser que daqui para frente, se vocês não ouvirem Deus, vocês cresçam a igreja sem a voz dele. É muito fácil crescer a igreja. Fácil mesmo. Você começa a chamar gente famosa para cá, vai vir um monte de crente de outras igrejas para cá, e a igreja cresce. Não é isso que nós queremos. Antes de crescer, nós queremos amadurecer. Se a gente conseguir se reunir aqui e a gente orar e falar assim, nós vamos sair daqui quando Deus falar, e no meio da congregação o Espírito Santo for reinando e revelando para as pessoas a vontade dele para nós teremos alcançado o sucesso. É isso. É a gente se reunir aqui e falar assim, irmãos, nós vamos nos reunir para orar, porque a gente vai decidir se derruba aquela parede ou não. Mas como que a gente vai decidir? Nós vamos orar. E se Deus falar para derrubar, a gente derruba. Se Deus não falar para derrubar, a gente não derruba. Simples assim. Pedro, você acredita que Deus fala, vai derrubar a parede? Eu acredito. Acredito. Se eu acredito que Jesus garante a minha salvação, como é que eu não vou acreditar que ele vai falar para derrubar uma parede? Óbvio que tem coisas que são bom senso. Mas se a gente precisa tomar qualquer decisão, que essa decisão seja tomada debaixo da voz de Deus. Esse é o apóstolo Pedro falando sobre oração. E aí no versículo 8, depois dele falar para a gente ficar alerta, para a gente se manter sóbrio, o que ele fala? Abre aí na sua Bíblia para você ver. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ele fala assim, ó, sobretudo, eu não sei qual é a sua tradução aí, mas aí deve estar acima de tudo, mais importante que tudo que eu falei. Quando o apóstolo Pedro está terminando, essa primeira carta dele tem 5 capítulos. Nos primeiros 4 capítulos ele falou um monte de coisa. E aí no versículo 8 do capítulo 4, fala sobretudo, ou seja, mais importante que tudo que eu falei. Agora eu vou te dar a sua mala de mão. Você já tem seu passaporte, agora sua mala de mão, o apóstolo Pedro falando. Amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor cobre ou perdoa uma multidão de pecados. Qual é a ordem para a igreja? No aeroporto da vida, enquanto nós ainda não nos encontramos com Jesus e não precisamos apresentar o nosso passaporte da graça, na sua mala de mão só precisa de um item: amor. Só isso. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. É esse amor que cobriu o seu pecado. Quando Deus resolve entregar o Filho dele na cruz, ele olha para mim e para você e ele não vê mais o seu pecado. Por quê? Porque o seu pecado não existe? Não, porque ele está coberto. É por isso que a gente fala que nós fomos cobertos pelo sangue de Jesus. Está entendendo? Quando Jesus morre na cruz, ele não apaga o seu pecado. Você continua pecando, você continua sem vergonha, você continua desobedecendo, você continua fazendo as coisas erradas. Amém ou não? Vamos ser real aqui, é verdade. A gente sai da igreja aqui, todo mundo santo. Segunda-feira começa a brigaiada dentro de casa. Pregando para mim mesmo. A gente está se preparando para viajar todo dia, eu e Naline, é um estresse diferente. Adianta, a gente... Não adianta. A única coisa que você precisa é o amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus cobriu os nossos pecados. E é assim que a gente vai lidar uns com os outros. É por isso que o apóstolo Pedro fala, acima de tudo, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Não é amor de igreja não, gente. Aquele lance do... Eu tenho uns amigos que é estranho até, né? Porque em inglês isso é mais comum você falar, né? Um homem falar para o outro, I love you, bro. É diferente, né? Em português, às vezes tem uns amigos meus que falam assim, cara, eu te amo. Dá até arrepio na hora que a gente fala um negócio desse. Mas já viu, o crente inventou uma maneira de falar eu te amo que só funciona na igreja. Né? Eu amo a sua vida. Nossa, eu amo a sua vida é o pior que tem. Ama nada, você nunca foi na minha casa.
Você não sabe nem meu endereço. Você só me responde porque eu te mando mensagem no WhatsApp. Você é a maior balela de todas. Quando o apóstolo Pedro fala isso, ele está falando, cara, você chegar para o Dalby e para a Bia e falar assim, cara, eu preciso conhecer os dois intimamente, para eu saber quando eles estão mal. Que eu sabendo quando eles estiverem mal, eu não pergunto o que eles precisam, eu vou lá e resolvo. Isso é o amor sincero. Isso é o que tem que reinar dentro da igreja. Eu olhar para o Claudeci e para a Michelle e falar assim, cara, tem alguma coisa errada ali. Alguma coisa está acontecendo. E eu chegar na casa deles, de repente, no momento que as filhas deles não estiverem lá, cara, vamos ter uma conversa aqui. Eu estou aqui para ajudar vocês, sem eles pedirem. A gente tem que parar de terceirizar cuidado pastoral. Já viu esse negócio de terceirizar cuidado pastoral? É falar para as pessoas ir fazer uma consulta com o pastor, uma consulta com o psicólogo. A ordem para amar um ao outro não é o pastor amar as ovelhas. A ordem para amar um ao outro é vocês se amem sinceramente. É para quando o cara chegar para você e falar assim, e aí, mano, como é que está a sua semana? Está uma bosta. Minha semana está uma bosta. Está dando tudo errado. Nós temos que manter uma atitude positiva. Não tenho atitude positiva comigo essa semana. Está muito ruim. O que eu posso fazer para te ajudar? Você não pode fazer nada, mano. Não pode fazer nada. Sai da minha frente, desaparece. E aí você, porque você entendeu que o amor cobre uma multidão de pecados, você espera, você respira, você não se ofende. 2 dias depois você chega e fala assim, cara, trouxe uma pizza para a gente comer junto aqui. Aquele dia eu sei que você estava meio mal, mas não precisa pedir desculpa não, cara. Eu sei como é que é. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu faço isso. Eu faço isso. Eu, às vezes, dou patada nas outras pessoas e depois eu tenho dificuldade de pedir desculpa. Está todo mundo me entregando hoje. Minha filha, o Washington. Esse é o amor sincero que a gente tem que ter uns aos outros. Você precisa de um passaporte e você precisa de uma mala de mão. Só isso. Na mala de mão, só cabe amor. Qualquer coisa que você tentar colocar além do amor, vai dar errado. Vai ficar pesado. Você vai passar vergonha no aeroporto. Na hora que você chegar lá no guichê, Jesus vai falar para você, aqui, eu não pedi para você trazer nada disso. Eu só pedi para você amar uns aos outros. Inclusive, foi o mandamento do próprio Jesus. Um novo mandamento eu te dou. Amem uns aos outros como eu amei vocês. E aí, para aproveitar essa oportunidade, você pega para mim, meu iPad ali, por favor. Para aproveitar essa oportunidade, eu tenho um amigo que escreveu uma poesia, o iPad, uma poesia que, na verdade, é uma música. E eu não vou cantar, pode ficar tranquilo, mas eu vou ler para vocês, para a gente poder terminar essa mensagem. Essa música fala sobre graça. E a minha intenção é que essa leitura, ela ilustre bem o que eu falei para vocês sobre esse passaporte que não vem de vocês. Se tem alguma coisa que eu deveria insistir em ensinar, e sabendo que a gente vai estar distante, que eu vou estar do outro lado do mundo, mas se tem um legado que eu gostaria de deixar para vocês, é a consciência da graça. Do que significa a graça de Deus para nós. Do quão grande é essa graça. Do quão distante é do nosso alcance. E eu acho que essa música ilustra bem. Então eu vou ler ela para vocês e depois a gente termina com uma oração. A música diz assim, ó, graça é invisível, mas eu consigo ver. Foi-me dada mesmo sem eu merecer. É um presente que o Pai me deu de graça. Graças a Deus. Graças a Deus que por Ele eu vivo e nele eu existo, e eu me visto da sua luz, e nela eu ando sem perder o rumo do caminho que só para o céu tem o seu destino. A verdade é que com a mentira não tem nenhum vínculo. É a vida que derrotou a morte e hoje vive em mim, e não por sorte o grande Redentor recomeçou o meu fim. Em todo o tempo eu sou alvo da graça que me caça, mas não como um caçador que caça e na mira mata. A graça me vê sem eu me esconder, me acha se eu me perder, me dá sem eu merecer e me faz crer sem ver. A graça diz que é melhor dar do que receber, me faz voar sem asas ter e me faz mergulhar no mar do seu ser. A graça é um favor eterno que eu não mereço, um valor que não tem preço. Deus, eu te agradeço por antes do berço ter me dado vida de maneira linda. Eu não provei a tua ira porque o Senhor pagou a minha dívida. A graça é o Filho de Deus e o Deus Filho que ao homem se reduz. Porque antes do haja luz,
houve cruz. Ele morreu antes da fundação do mundo. Só que no plano, antes que a vida aqui chegasse, o céu já escurecia em luto. Isso é graça. É invisível, mas eu consigo ver. Foi me dada mesmo sem eu merecer. É um presente que o Pai me deu de graça. Ela me alcança mesmo se eu correr, me dá vida mesmo se eu morrer. É o Filho que por mim se deu por graça. Graças a Deus. Aí ele diz assim: a graça é como o sol, que é perfeito, tem calor, forma e brilho. Assim também é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que também é Deus, como o Pai é Deus, e da mesma forma o Filho também é Deus. E os três juntos formam um só Deus. É o autor da vida que me fez em perfeição, que me deu tato, audição, olfato, paladar e visão. Ele me deu um sexto sentido, que é te sentir, e eu tenho o privilégio de ser o seu filho e te servir. Ele é tricotômico com corpo, espírito e alma. Inexistente um ser que é tão perfeito em toda fauna e flora. Ele me desenhou com a sua imagem e semelhança, entrou dentro de mim, fez comigo uma aliança. Como entender um Deus que ama tanto assim? Que é como a numeração que começa e não tem fim. Mais profundo amor que toda profundidade, mais alto que toda altura, maior que a eternidade. Maravilhosa graça que tão graciosa abraça pecador ou santo, tanto alegres ou em pranto, pronto, ela me basta. Ele tem todo o poder, está presente em todo lugar, ele sabe tudo, é absoluto, igual a Deus não há. Ele me guarda de todo mal, me faz vencer gigantes, no bom ou no dia mau, está comigo em todo instante. No sol ou no temporal, pequeno ele me faz grande. Me ama incondicional, mesmo eu sendo errante. Ele me deu poder para raciocinar, para sentir, para me relacionar, decisão para escolher, me emocionar e me comunicar. A graça faz brilhar os olhos que um dia perderam o brilho. Faz sorrir de novo o rosto que perdeu o sorriso. Acha o que se perdeu, levanta o que teve queda, clareia se anoiteceu e acerta até quem erra. Misericórdia, amor e um favor que tive imerecido. Ao Filho louvor com sabor de vitória em Cristo. Eu rendo graça pela graça que de graça deu. Salvo pela graça tua, Pai. Graças a Deus. Isso é graça. Minha oração por você é que você saia daqui hoje consciente de que não tem nada que você faça, que tudo que você recebeu não veio de você, que é imerecido. E pelo fato de ser imerecido, e você ter entendido, você não vai sobrecarregar a sua mala de mão. Sua mala de mão vai só o essencial, que é o amor. O amor uns pelos outros. Amém? Ninguém vai exigir nada mais de vocês. A única exigência é o amor ao próximo. O fulano de tal está todo errado. A gente resolve no amor. Ah, mas isso aqui não funciona. A gente resolve no amor. Ah, mas eu não concordo com a decisão do Washington Fernando. A gente resolve no amor. Ah, mas os adolescentes estão aprontando. A gente resolve no amor. Se você carregar só o amor no essencial, sua vida vai ser leve e vai ser muito mais fácil quando você tiver que apresentar seu passaporte. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de aprender sobre graça e aprender sobre o essencial da nossa vida. Que essa mensagem seja uma mensagem que gere frutos nos nossos corações, para que nós não nos dediquemos a acumular demais. Para que a gente entenda que se o Senhor nos deu graça para enriquecer, que a nossa riqueza seja para frutificar na vida de outras pessoas. Que nós sejamos abençoados, sim, para poder abençoar outras pessoas. Que nós tenhamos abundância, sim, para que outras pessoas tenham abundância na mesa delas também, por nosso intermédio. Nós queremos nos colocar à sua disposição, para que tudo que nós temos e tudo que nós somos seja seu, tão somente seu. Nós queremos ser instrumentos nas suas mãos. Nós queremos confiar no sacrifício de Jesus
para a nossa salvação. A minha oração, Pai, é para que, se alguém no nosso meio ainda não confia em Jesus para a sua salvação, que hoje seja um alerta, para que ele entenda que não é mérito e nada que eu faça, nada que ninguém faça ou deixe de fazer, que não é a droga que eu usei, o relacionamento que eu tive ou que eu não tive, que não são as decisões que eu tomei, boas ou ruins, certas ou erradas, mas a minha fé no seu sacrifício. E que essa decisão seja uma decisão leve, plausível para eles. E, Pai, para nós que já confiamos no Senhor, a minha oração é para que todo o nosso foco esteja só no essencial, que a nossa igreja esteja só no essencial, no amor ao próximo. Que nós possamos amar aos próximos como o Senhor Jesus nos amou, a ponto de nos sacrificarmos e nos entregarmos genuinamente e sinceramente uns pelos outros. Que a nossa comunidade, Pai, seja uma comunidade, seja uma igreja, que seja vista pelo lado de fora, pelo único sinal que o Senhor deixou para nós, que é o amor uns pelos outros. Que as pessoas olhem pelo lado de fora daqueles portões ou das nossas vidas e se admirem pelo fato da gente ter amor um pelos outros, nos nossos grupos de conexão, nos nossos ambientes de convivência, aqui no culto no domingo e por onde nós passarmos. Por último, Pai, eu te peço que o Senhor perdoe os nossos pecados que nós cometemos, mesmo depois da nossa consciência do sacrifício de Jesus. Que o Senhor continue nos perdoando e exercitando misericórdia na nossa vida, para que nós possamos continuar te rendendo graça. Abençoa, Pai, o restante da nossa semana, que nós possamos ter várias oportunidades de abençoar outras pessoas também, por intermédio da sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana. Espero que você tenha sido abençoado por essa mensagem. A gente se vê nos nossos grupos de conexão ou aqui no domingo que vem. Até.